Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos estudando no culto da noite dos domingos o segundo livro dos Salmos, do capítulo do Salmo, aliás, 42, 43, 42 até o Salmo 72. Este é um momento em que nós estamos vendo vários salmos que são atribuídos aos filhos de Corá. E o Salmo 45 não segue a mesma linha dos salmos anteriores. Ele é totalmente diferente. E eu diria que o Salmo 45, no contexto do livro dos Salmos, é inédito, é único, porque logo no início da sua fala, deixa eu pegar. Logo no início da sua fala, está dito ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, e este é um cântico de amor. É um cântico de casamento. Talvez, originalmente, ele tenha sido escrito para uma festa de casamento. Mas, no decorrer do tempo, tanto judeus quanto cristãos não conseguiram mais olhar para ele como um simples salmo de casamento, e sim um salmo messiânico, porque trata do rei, trata do casamento do rei, com uma esposa que não pertence ao povo judeu. É interessante a gente observar, antes de iniciarmos a leitura, que Deus nunca desejou que o seu povo se misturasse. Nunca. Deus exigia que o seu povo se mantivesse no seu próprio arraial, quando buscasse uma esposa, quando buscasse um marido, porque a fala de Deus era esta: se vocês se aliarem a casamentos fora de Israel, vocês vão se contaminar com os deuses que são pagãos e vocês vão me abandonar. Olhando para esse texto agora, nós vemos exatamente o contrário. Nós vemos um homem dos filhos de Corá, que nós não sabemos identificar quem é, que está agora preparando-se para descrever, por meio de poesia, o casamento desse rei. O texto começa, meus irmãos, dizendo assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor, o meu coração transborda de belas palavras, ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Quando você vai lá para o último versículo, o poeta diz: farei com que o seu nome, o nome do rei, seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. Vocês podem perceber de pronto, de início, que este escritor está participando desta festa. E ele está tão animado com esta festa que ele quer fazer o registro dela,
que ele quer olhar para o rei, olhar para a esposa do rei e descrever a vida que ele deseja ao rei, a postura que ele deseja para que esse rei governe com sabedoria, com graça, com grandeza, com glória. Nós não sabemos quem é este rei. O que nós sabemos, por sugestões de vários estudiosos do Salmo, é que talvez esteja aqui em foco o rei Salomão. Mas é uma possibilidade, não é garantido que seja. Também nós temos que considerar que a esposa do rei pode ser, como disse Calvino, a filha de Faraó. E como dizem teólogos mais recentes, a filha de Tiro. Não sabemos. O que nós sabemos é que esta mulher não é do sangue, não é do povo do Senhor. Ela é uma estrangeira. Olhando para o texto, o nosso querido escritor está admirado, está cheio da graça, está cheio de inspiração, assim como de vez em quando a gente tem um surto de inspiração e a gente faz alguma coisa bonita. Este homem inicialmente parece estar com esse espírito de querer, sim, participar, oferecer esse poema ao rei e fazer com que o rei se alegre com o que ele escreve. O problema é que quando a gente avança na poesia, nós vamos descobrir que ele está falando de mistérios. Ele está falando de coisas que nenhum homem normal alcança por seu próprio esforço. O rei é descrito da seguinte maneira: o Senhor, ó rei, versículo 2, o Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou dos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. O que estamos percebendo aqui é que o rei é uma pessoa que marca. E, na verdade, quando você pensa em Israel, qual seria a pessoa mais importante no contexto da monarquia, senão o próprio rei? Qualquer que tenha sido o rei descrito aqui, esta personalidade deveria ser uma personalidade carismática. Aliás, é o que nós procuramos no líder de um país. Uma pessoa de carisma, uma pessoa que, com o seu discurso, com a sua postura, mostre sabedoria, mostre honra, mostre conhecimento, mostre força nas suas articulações. Não um rei que seja surpreendido na mentira, na falsidade, na perversidade, nos planos urdidos secretamente, como faziam os reis pagãos. Havia, naquela época, meus irmãos, um constante esforço do rei tentar descobrir quem o trairia. E eles corriam risco de vida todos os dias. Justamente por isso, atuavam como pessoas que tinham um alto serviço secreto no sentido de eliminar os concorrentes ao trono. A gente pode lembrar, por exemplo, o caso de Saul, que é um homem formoso, um homem muito alto em relação a todo o povo, um homem notado, mas que a partir de um determinado momento, por ter vivido longe de Deus, acabou tendo uma mania de perseguição. Não se sentia mais seguro no trono. E com isto,
ele agiu injustamente, desobedeceu a Deus muitas vezes. Não é o caso do Salmo aqui. O Salmo aqui diz que este rei é o mais formoso dos filhos dos homens, a graça se extravasou nos seus lábios, por isso ele conta com a bênção eterna de Deus. Não é por ser assim, é porque Deus tanto o abençoou que ele se tornou formoso. Porque Deus o abençoou, ele se tornou um homem que tem nos lábios uma mensagem de graça, um poder, uma desenvoltura que o faz dar segurança ao seu povo. O texto continua. O salmista diz: cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a sua glória e a sua majestade, e nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua mão direita lhe ensinará proezas. Olhando para aqui, nós percebemos que o salmista está dizendo: um rei tem que ser corajoso. Um rei não pode ser submisso a outros reis. Um rei tem que ser chefe de Estado em toda a sua magnitude. Ele deve estar seguro de cada passo que ele dá. Mas o texto nos mostra que este rei, além de ser um rei corajoso, um rei que vai para a batalha, ele cavalga vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. Ou seja, quando pensamos neste nosso herói, no rei desenhado aqui pelo salmista, nós estamos percebendo uma pessoa que vive verdadeiramente aquilo que crê, que vive verdadeiramente aquilo que prega. Uma pessoa que é coerente com uma cosmovisão, princípios deliberadamente voltados para Deus. Não é uma pessoa simplesmente sábia, é uma pessoa que tem uma conexão com o autor da vida. É uma pessoa que tem uma conexão profunda com a verdade e com a justiça. É uma pessoa que efetivamente está preocupada em aplicar esta verdade e justiça no governo do seu próprio país. Ele não terá condições de invadir outros países se porventura ele estiver mal dentro do seu. Já viu um governante que consiga produzir resultados no exterior, quando no interior ele não é crido, não é aceito? Ele não produz coisa boa. O salmista está dizendo que este rei produz no exterior coisas boas por conta do fato de que ele, no interior, no dia a dia das pessoas, ele trabalha o conceito de verdade e o conceito de justiça. O resultado disso, no final do versículo 4, nos diz que ele fará proezas. A sua mão direita lhe ensinará proezas. Como é que ele atua diante, então, do seu país? Com verdade e com justiça. Mas, meus queridos, em relação aos inimigos, ele diz: as suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. Quando nós pensamos nas flechas, nós sabemos que elas têm um alcance muito grande. Diferente da luta corpo a corpo, esse rei tem o poder de liquidar os seus inimigos à distância.
meramente com as suas flechas, que são descritas como afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Mas agora, o poeta volta-se para falar ao rei, não apenas a respeito da sua condição de sábio, de bonito, de inteligente, de acima de todas as pessoas. Ele não está falando apenas do rei ser corajoso em enfrentar os seus inimigos. Ele agora vai tratar da permanência do rei no trono. E o versículo 6 nos diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de justiça é o... Vou ler de novo. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. É interessante a gente parar agora para pensar, porque dá a impressão no versículo 6 que o salmista está se dirigindo a Deus. Mas não está se dirigindo a Deus, ele está se dirigindo ao rei e está chamando o rei de Deus. Isso é possível? Isso não é idolatria? Na verdade, se vocês se lembrarem, todos os povos antigos tinham no seu monarca, no seu rei, a figura de uma divindade. Então, aqui talvez não seja diferente. Quando o nosso escritor se refere ao primeiro, ao número 1 do país, que é um homem sábio, que é um homem que anda conforme a justiça, conforme a verdade, que é um homem que vence os inimigos, que é um homem que detém poder, que detém graça, que detém carisma, que detém consistência. Ele é a resposta para muitas coisas, para muitas ansiedades das pessoas. Esse rei é um rei que vai resolver o problema do país. É uma pessoa que vai trazer benefícios para todas as pessoas sem injustiça, sem imparcialidade. Quando se fala do cetro de justiça, esta é a marca do reino. Ele não é desonesto para com o seu país. Ele trata todos com igualdade de condições. O texto nos mostra, então, que o salmista está dizendo: o Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, agora ele está falando do Deus do rei, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria. Esse rei, então, não é por causa da sua condição, é por causa da graça de Deus para com ele. É assim que nós devemos entender este salmo. Só por conta da graça de Deus, este rei é magnífico, é grandioso, é poderoso, porque Deus o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos companheiros. Ele é único na terra. Ele é único na terra. Em todo o tempo, esse rei vai ser lembrado, porque o propósito do salmista é que eu farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração. E assim os povos o louvarão para todo sempre. Esse rei vai ser lembrado por judeus e por gentios. Esse rei vai ser visto
como a pessoa mais ilustre que habitou esse lugar, essa terra. E o salmista, então, diz assim: todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra, e à sua direita está a rainha, ou esposa, ou a noiva, enfeitada com ouro finíssimo de Ofir. Esse ouro não é um ouro da localidade, não é um ouro proveniente de Israel. Ele vem de muito longe, ele custa muito caro. Pouquíssimas pessoas poderiam pagar por esse ouro. E, entretanto, o que é característico é que o rei destina esse ouro de Ofir não para si mesmo. Ele não se veste com o ouro de Ofir, ele veste a noiva. É a noiva que está vestindo, trajando o ouro de Ofir. Vamos dar uma paradinha aqui? Você estava pensando em quem quando eu descrevi esse rei? Salomão? Não pode ser Salomão, porque muito inteligente, muito sábio, grandioso, a expansão maior que aconteceu no reino de Israel foi no período dele, não há dúvida nenhuma. Mas do que você lembra de Salomão? Casou-se muitas vezes e construiu templos para outras religiões também. É ele? Não pode ser ele. Talvez Davi. Vamos nos lembrar de Davi, porque foi Davi que estruturou Israel definitivamente, ampliou seus espaços, guerreou, venceu 8 povos. Vamos nos lembrar dele? Será que é ele? Não, porque ele traiu sua própria esposa ou suas próprias esposas para uma outra, adulterou, matou, assassinou. Não é ele. Talvez então a gente fale de Ezequias, de Joás, talvez a gente fale de outras pessoas que passaram pelo trono de Israel. Será ele? Não. Eu gostaria que você pensasse então um pouco no sentido de que este salmo nos conduz a ter uma leve lembrança, ou uma forte lembrança, talvez, de que o salmo, embora esteja tratando de uma pessoa real para o salmista, ele não perceba que ele está tratando de alguém maior do que qualquer outro rei que tenha existido nessa terra. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você lê Isaías 53 a respeito do servo sofredor, de quem você lembra? É de Jesus. Abra então a sua Bíblia, interrompa um pouco a descrição do Salmo e, por favor, vá para Hebreus, o capítulo 1. Hebreus, o capítulo 1. Eu gostaria de convidar você para ler comigo alguns versículos de Hebreus, capítulo 1. Versículos 2 e 3 do capítulo 1. 2 e 3. Vamos lá. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Repare agora, o Filho
que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho é tido como a expressão exata do ser de Deus. Uma vez, um dos discípulos disse assim: Senhor, dá para o Senhor mostrar o Pai para a gente? E ele disse: mas quem vê a mim, vê o Pai. Vocês entendem o que significa a expressão exata? Aquilo que Jesus Cristo viveu na terra estampa com toda a verdade, com toda a justiça, o reino de Deus e o caráter de Deus. Quando você olha para Jesus e vê o comportamento do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos, ele é o Rei da Glória. Ele é aquele que vence a Satanás, logo no começo do seu ministério. Ele é aquele que resiste a qualquer tentação, mesmo as experimentando. Ele é aquele que está programado para voltar. E ele não vem em humildade, ele vem em glória. Ele é justo, ele é perfeito, ele é eterno, ele é imutável, ele é Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. Alguém quer discordar disso? Vamos para o versículo de número 8. E vejam o que Hebreus nos diz a respeito de Jesus. Versículo 8. 8 e 9. Vamos aí. Mas, a respeito do Filho, diz, você pode ler comigo? Mas, a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Você vê alguma semelhança com o Salmo 45? As mesmas palavras do Salmo 45, o nosso autor aos Hebreus reputa como sendo a Cristo, quando argumenta que Cristo é superior a qualquer criatura que Deus tenha criado. Então eu posso com toda a segurança dizer que ainda que o salmista lá atrás não tenha pensado em Jesus, não conhecesse Jesus, não tivesse nenhuma representação clara a respeito de Jesus, quando ele cantava e cantava sob essa inspiração, este fogo que ardia no seu coração, ele cantava a respeito do rei que ele via, mas ele cantava a respeito de um rei que viria muito depois e que cumpriria plenamente cada uma das palavras desse salmo. E é aqui que ele repete as mesmas palavras dizendo, o teu trono, ó Deus. Agora a gente entende muito mais claramente que Jesus Cristo está sendo citado aqui por inspiração do Antigo Testamento como Deus de mesma essência, de mesma grandeza, de mesma eternidade, de mesmo poder, de mesma força que o Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Mas eu quero caminhar um pouco mais com vocês e olhar agora Apocalipse, o capítulo 19. Porque ali em Apocalipse, o capítulo 19, nós vamos encontrar a descrição das bodas do Cordeiro, a descrição de Cristo, vencedor da besta, e do falso profeta. Nós vamos começar no verso 11, e eu vou ler para que sejamos mais rápidos. Apocalipse 19, verso 11 em diante. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto de pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Tem alguma semelhança com o Salmo 45? Tem muita semelhança. Este é o Cristo que nós adoramos. Este é o noivo, este é o rei. Mas o Salmo 45 não se limita ao rei. Vamos voltar lá. E ao voltarmos lá, agora passamos à descrição da noiva. Porque a noiva não é do povo. A noiva é uma estrangeira. E ele começa a dizer à noiva, verso 10 do Salmo 45. Ouça, filha, olhe e preste atenção, esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Você agora está casando com o rei do Senhor. Esqueça o que você viveu no passado. Esqueça os deuses da sua terra. Esqueça os usos e costumes do seu povo. E agora passe a viver dentro deste novo contexto, deste novo lugar que você ocupa.
O trecho nos diz assim, que fazendo isso, esquecendo o seu povo e a casa de seu pai, o rei ficará encantado com a sua formosura, por ser ele o seu senhor. Incline-se diante dele. Essa esposa tem agora a consciência de que ela vai ser a pessoa que acompanha o rei. Tem que ter a consciência de que os seus costumes lá de trás, os deuses que ela sempre acreditou, ela precisa deixar para trás e ela precisa agora passar a viver sob o comando deste homem. Ele prossegue: a filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A partir de agora, se lembre que você é casada com o homem de Deus e que a partir de agora as pessoas se dobrarão diante de você. As pessoas lhe pedirão favores. As pessoas procurarão por você, para que você seja um mecanismo de ajuda em relação ao rei. Você receberá presentes de Tiro. Tiro é uma referência ao mundo gentil. Tiro era um lugar de riqueza, que representava a riqueza do mundo conhecido. Havia vários lugares onde as nações eram muito ricas, e Tiro é uma delas. O que é que Tiro está fazendo aí? Se vocês se lembrarem um pouco, quando Davi conseguiu dominar Jerusalém e ali instalou o seu trono, a Bíblia nos conta que Hirão, rei de onde? De Tiro, veio e ofereceu cedro e pessoas especialistas para construírem o Palácio Real. Talvez o nosso contador de história aqui esteja pensando exatamente naquele episódio. Talvez. Mas o ponto é que Tiro significa terra estranha, fora do concerto, que está sendo puxada para dentro do concerto. É por isso que Deus não reprova este casamento. Porque quando Deus fala a Israel, desde o comecinho, ele diz: vocês serão minhas testemunhas pessoais. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e vocês falarão de mim para as pessoas, para todas as nações. Se nós estudarmos o Salmo 96, nós vamos nos lembrar disso. Como é que começa o Salmo? Vocês lembram? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, Israel só. Não, todas as terras. Deus nunca teve no seu expediente o interesse de deixar de fora os gentios, aqueles que são estranhos às alianças feitas lá no passado com o povo de Israel. Lá em Abraão, ele já falava disso. E aqui, meus queridos irmãos, quando olhamos para aqui o texto, nós vemos que esta mulher, esta filha, deve esquecer o seu povo, a casa de seu pai. O rei ficará encantado com a sua formosura, ela será uma noiva bonita, linda, mas ela deve se inclinar diante desse rei.
Ela receberá presentes do mundo gentil. Ela receberá ricos do povo pedindo favores. Ela será uma pessoa formosa no interior do palácio. Seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. É importante a gente pensar, queridos irmãos, que esta mulher foi exaltada, engrandecida. Ela está agora colocada junto ao principal. Vocês não lembram de nada? Quando a gente pensa no Novo Testamento, quem é a noiva? Eu estou olhando para ela. São os barbados, são os carecas, são as mulheres que tingem o cabelo, são as jovens, são as crianças, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são a noiva. São a noiva. Vocês se lembram do que o apóstolo Paulo falou em relação à esposa? Ele disse: esposas, sejam submissas aos seus maridos. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. E depois, falando aos maridos, Paulo diz assim, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Dá para perceber, queridos irmãos, que o marido tratou de vestir aquela mulher e Cristo trata de vestir a sua igreja? Dá para perceber que esta igreja de Cristo, não exatamente uma denominação, mas pessoas devotas a Cristo, pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dá para perceber que essas pessoas estão exaltadas, porque foram perdoadas dos seus pecados, porque foram trazidas para o seio da glória de Deus, porque foram revitalizadas, renovadas, regeneradas, justificadas, abençoadas, e agora participam de uma aliança de casamento com Jesus. Dá para perceber isso? Olhando para Apocalipse, e eu não vou voltar lá, porque eu estou me estendendo bastante, não é, pastor? Eu fico pensando aqui, queridos irmãos, no fato de que aquele dia em que Jesus voltar, a sua noiva estará bela, vestida adequadamente. É o que diz o Apocalipse. E naquele dia, ela será a grande vencedora com o Senhor Jesus. Eu quero terminar. Ou melhor, eu devo terminar. O último versículo que eu quero citar é o verso 16 do Salmo 45. Em lugar de seus pais estarão seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra.
E eu quero falar um pouco dos filhos desse casamento. Os filhos desse casamento prosperarão. Vocês se lembram que Deus disse para Abraão: olhe, a sua descendência será poderosa na terra? Lembram-se disso? Pois é, aqui o Salmo está falando àquele homem que o salmista está vendo, à noiva que o salmista está vendo. Mas o que ele não sabe é que, ao mesmo tempo, Deus está repetindo por meio desse salmista tudo quanto ele deseja, que os filhos do casamento entre o rei e a rainha sejam poderosos, famosos, respeitados, fortes, valentes e encabecem as nações. Eu não estou dizendo para a gente fazer uma revolução aqui e pleitear que a nossa sociedade nos obedeça. Não estou falando disso, mas eu estou falando que quando cada um de nós confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, cada um de nós tem o poder do alto para testemunho. Cada um de nós tem o poder da intercessão. Cada um tem o poder de Deus para exercício da sabedoria. Cada um de nós tem o poder da graça. Quem não tem Jesus não tem graça. Mas aqueles que foram agraciados com a graça de Jesus devem não ser tímidos. Devem expor a sua fé diante de outros. Devem manifestar a justiça de Cristo. Devem manifestar a verdade de Cristo. Não serão os pais do rei e da rainha que serão lembrados, serão os seus filhos. É o que diz o salmista. Então eu queria convidar todos vocês para pensarem no fato de que Deus sempre se relacionou com a gente do ponto de vista de casamento. No Antigo Testamento ele falou que ele era o esposo de Israel. No Novo Testamento, Jesus é o marido da igreja. E nós somos a igreja. Nós fomos enfeitados, meus irmãos. Não porque nós somos bons, mas porque a graça nos alcançou. Nós fomos comprados com ouro de Ofir, que é caríssimo. Nós fomos trazidos para um ambiente em que Deus deseja que não apenas nós, mas nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, sejam pessoas que abençoem esse planeta. E assim eu termino. O salmo se torna um salmo messiânico, porque há muita semelhança entre aquilo que foi dito e aquilo que Jesus Cristo é. Aquilo que a igreja é. Glorifique a Deus, porque você pertence à casa do Senhor. Não à igreja presbiteriana, você pertence ao reino de Deus. Glorifique a Deus, porque Jesus Cristo já venceu. Glorifique a Deus, porque como servos do Senhor, nós temos um papel a exercer até o fim dos nossos dias nesta terra. Que Deus nos abençoe.